e hoje o assunto vai ser os 3 passos para você se tornar uma autoridade para os seus pacientes, tá bom? Então, se você quer começar a divulgar aquilo que você faz, né? Se você é dentista e quer começar a conhecer qual é o caminho para uma divulgação ética nas redes sociais, né? Um dos assuntos que eu ensino são redes sociais. E aí a gente vai começar a falar um pouco sobre isso hoje, né? Os 3 passos iniciais. Nós vamos retomar os nossos atendimentos. Eu não sei você aí se está com o consultório aberto ou fechado, conta aí para mim, né? Mas eu sou cirurgiã dentista também, sou formada já há 24 anos, tenho uma rede de clínicas aqui na região de Campinas, se você ainda não me conhece, e eu compartilho através das redes sociais os caminhos, as estratégias para crescer dentro da odontologia. E aqui eu quero começar dizendo uma frase, né, que eu ouvi esses dias, nem me lembro de quem, que é na dificuldade que a gente cresce. Tá? Então, é na dificuldade que a gente cresce, que a gente precisa se mexer, fazer alguma coisa diferente. A gente está passando por um momento difícil, todos nós estamos, né? E aí, esse é o momento de buscar oportunidades, de buscar como é que eu posso fazer diferente, crescer e colocar isso em prática, buscar o conhecimento e colocar em prática. Então, é na dificuldade que a gente cresce. É fácil? Claro que não. Né? Dói, crescer dói, né? É difícil, tem gente que fala assim para mim, Carla, eu quero aprender divulgação nas redes sociais, mas é muito difícil, né? Outro dia teve uma dentista que mandou para mim numa caixinha que eu deixei no meu stories lá, é difícil. E aí eu volto, né, a pergunta, o que é fácil nessa vida? Né? Tudo que você começa a fazer novo, tudo que é diferente, no início é difícil mesmo. Eu costumo fazer uma analogia com a primeira vez que a gente aplicou uma anestesia em alguém. Eu lembro que eu estudei na Unicamp e a técnica anestésica ali era em dupla. Era um colega aplicando anestesia no outro. Né? Então, nossa, e a mão tremia e o coração saía pela boca. Né? Então, era fácil, foi fácil aquele momento. A primeira extração, né, que você fez, foi fácil? Não, mas você queria aprender, você sabia que tinha que aprender aquilo, né, porque o seu objetivo era ser cirurgião dentista, e o cirurgião dentista passa por esse processo de aprendizado e prática, e já logo cai na prática, não é? Então, em relação à divulgação do seu consultório, é a mesma coisa, é aprender, é um conhecimento novo, é uma habilidade nova para o dentista, mas se ele não aprende, nunca vai conseguir aplicar ou não vai aplicar da forma certa, né? Vai estar lá nas redes sociais de qualquer jeito, sem ter resultado. Então, o resultado só vem se você tiver primeiro o conhecimento certo, né? A maneira, a estratégia correta de agir, né? Para daí colocar aquele conhecimento em prática e daí você começa a colher os primeiros resultados, tá? Aqui, Luciana, o meu mudou, quero administrar clínica e orientar dentistas. Sim, na verdade, é na dificuldade que a gente cresce, né? E aí você começa a enxergar oportunidades, né? E eu vejo nesse momento qual é um ponto fundamental para o dentista que quer retomar e que quer retomar com possibilidades de crescimento. Né? É aprender a trazer os seus pacientes de volta para o consultório e aprender a atrair novos pacientes, seja para a sua própria agenda, seja para uma agenda de um colega que está trabalhando ali no seu consultório ou na sua clínica. Quem não tiver essa habilidade não vai conseguir voltar a crescer, pelo menos não num ritmo razoável. Então, é por isso aqui que eu estou aqui dividindo esse conhecimento, que eu trabalho com isso no meu dia a dia. Né? Quem me conhece sabe que eu atendo meus pacientes, eu sou ortodontista, sou odontopediatra também, mas hoje atuo só na ortodontia, né? Tenho vários outros odontopediatras nas minhas clínicas e eu trabalho todos os dias com a parte de marketing, com a parte de divulgação, tá? Mas uma divulgação ética. E aqui eu vou dar 3 passos para você começar, né? Para você começar a caminhar
eu costumo dizer que ninguém ninguém nasce sabendo andar e correr. Né? O bebezinho primeiro levanta, aí ele cai sentadinho, né? Quem tem filho sabe. Aí depois dá um passo, aí senta. Ele vai passo a passo até que ele sai correndo. Né? Então aqui vou dar os 3 primeiros passos que eu acredito que sem passar por eles você não consegue fazer uma divulgação eficiente, tá? E eu vou pedir para você compartilhar aqui nesse aviãozinho. Vamos lá, compartilha, vamos chamar mais gente para essa live, vamos chamar mais dentistas para aprenderem cada vez mais esse pilar tão importante que é a atração de pacientes para o consultório. A gente está passando por um momento difícil? Tá passando, todo mundo tá, e não pode ficar preso nisso. Né? O dia que acorda meio desanimado, vai lá, o que é que eu posso aprender hoje, né? Vai ler um livro, enfim, vem aqui participar da live comigo, né? Me manda uma pergunta, pensa no seu consultório, foco no seu negócio, porque a gente vai retomar, tá? Então vamos lá, então é na dificuldade que a gente cresce, né? Isso é verdade, né? Quem não fica parado, cresce. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre por que é que a gente deve estar, por que ser uma autoridade nas redes sociais. Eu coloquei aqui o tema dessa live, os 3 passos para você ser uma autoridade para os seus pacientes. Né? A gente está vendo hoje nas redes sociais muitas pessoas falando, vídeo de todo mundo, de artista, de infectologista, de ministro, o governador, o prefeito, pessoas desconhecidas, brasileiros, estrangeiros, vídeo que não acaba mais. Se a gente ficar ouvindo, né, vendo cada vídeo, todos os vídeos que a gente recebe por dia, hoje em dia a gente fica o dia inteiro preso nisso. E aí muitos são compartilhados. Né? E a gente vê pessoas compartilhando vídeos de pessoas, de desconhecidos, que não são médicos, que não são autoridades mesmo naquele assunto, mas que falam daquele assunto. Então o que eu quero dizer é o seguinte, quando você aparece nas redes sociais para alguém e você está falando de um assunto que interessa para aquela pessoa, automaticamente no cérebro dela, se o que você falar estiver fazendo algum sentido, ela vai começar a ver você como uma autoridade naquele assunto. Então, se você é dentista e você é um ortodontista e fala sobre alguma coisa sobre ortodontia para a pessoa certa, ela vai perceber, sem ela parar para pensar, né, ela vai entender que você sabe sobre aquele assunto, que você é dentista, ortodontista e sabe do que está falando, ou seja, você é uma autoridade naquele assunto. Sem necessariamente você ser especialista e pós-graduado, né? Esses títulos a gente está vendo hoje que não é o que mais importa para as pessoas serem vistas como autoridades. Podem até não ser, tá? Então, assim, aqui no nosso caso, nós somos cirurgiões dentistas, se a gente fala de odontologia, a gente sabe do que está falando, né? Nós temos autoridade. E aí, se você não aparece para as pessoas, elas nunca vão perceber você como uma autoridade. É difícil, elas não vão te conhecer, não vão saber nem que você existe, né? Só os seus pacientes que já foram lá no seu consultório. E o que traz por que a gente compartilha esses vídeos, né? Por que existe essa divulgação de pessoas que a gente nem conhece? Né, que falam, dão uma informação ali que faz sentido pra gente e a gente compartilha. A gente só compartilha, isso acontece com todo mundo, só se compartilha um vídeo quando existe uma confiança. Então, se você falar nas redes sociais sobre um assunto que fez sentido para aquela pessoa que está ouvindo, ela começa a confiar em você, porque é você que está falando daquilo, e ela, de repente, compartilha um vídeo, faz um comentário, curte, né? Ela pergunta para você onde é o seu consultório, e isso gera interesse, atração, tá? Então, por que é que quando você aparece,
né, você começa a se tornar uma autoridade em determinado assunto, porque as pessoas começam a confiar em você. Isso gera confiança, né? A gente tá ali nas redes sociais, seja WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, qualquer rede social, e você falar com as pessoas através de um vídeo ou através de um post, isso traz proximidade, empatia, confiança. E aí, as chances da pessoa te procurar, daquelas pessoas te procurarem para um tratamento, é muito grande. São muito grandes as chances, tá? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Então, tá. E aí, o que eu costumo dizer? Que, na verdade, você precisa ser visto como uma autoridade para as pessoas. É elas que precisam te enxergar como uma autoridade. Então, eu vou dar aqui 3 passos para isso acontecer. Então, vamos lá. Se você tiver em papel e caneta, dá uma anotada aí, anota, para depois, quando você começar a fazer os seus posts, para quem já tá nessa divulgação nas redes sociais, para pensar se tá fazendo da maneira certa, tá? Então vamos lá. Aqui, Alexandra, anotando tudo. A Luciana diz que fez um vídeo ontem, um de depoimento, teve 210 visualizações, 10 seguiram, é isso mesmo. As pessoas estão o tempo todo nas redes sociais, já estavam antes, né? E hoje em dia estão mais ainda, tá? Então vamos lá. Então, o primeiro passo, né, para você se tornar uma autoridade, para você fazer aquele conteúdo que atrai o paciente, é isso que a gente tá falando aqui, tá? Primeiro, escolha 2 ou 3 áreas para você divulgar, né? Antes disso, deixa eu contar uma história de uma aluna minha, uma dentista, a doutora Tatiana, só para contextualizar aqui. É muito interessante. Quando ela se tornou minha aluna e aprendeu a divulgar da maneira certa, onde os pacientes dela estavam, né, em que rede social, onde escolher para fazer as divulgações, foi interessante, ela ficou conhecida na cidade. Então, quando eu falo em se tornar uma autoridade, não é ser uma autoridade porque tem títulos, uma coleção de títulos. Não, é ter a comunicação certa, né, com a pessoa certa, na rede social certa, e divulgar isso. Então, ela ficou conhecida na cidade, né? E até a mãe tem uma loja na cidade e as clientes até comentavam. Sua filha é a doutora Tatiana e tal. E aí comentavam, nossa, eu já vi um vídeo dela, eu já vi ela nas redes sociais. Olha que interessante. Isso em pouco tempo, tá? Num curto espaço de tempo, coisa de 2, 3 meses. Ela já era uma referência ali na área em que ela atuava. Então, isso é importantíssimo para quem quer retomar com velocidade dentro do nosso mercado, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui, qual que é o primeiro passo? Escolher 2 ou 3 áreas no máximo para você divulgar, tá? É o que eu faço, é o que eu recomendo, é o que eu vejo os dentistas que realmente têm resultado fazem isso. E eu vou dizer aqui, poucos dentistas divulgam o seu consultório, divulgam a área em que atuam nas redes sociais da maneira certa. Então, aqui tem uma oportunidade bem interessante, né? Poucos dentistas estão aqui, tá? E eu falo daquilo que eu faço, né? Eu entendo quais são as dificuldades do dentista, eu entendo a falta de tempo, a falta de habilidade para isso, né? O medo da câmera, entendo tudo isso, né? Já passei por tudo isso. Então, por isso é que eu compartilho aqui, tá? Então, vamos lá. Então, escolha 2 ou 3 áreas no máximo, né, para divulgar. Por exemplo, ortodontia e odontopediatria, né? No máximo mais uma, clínica geral, por exemplo. Então, se você é implantodontista, divulgue a implantodontia, né? Se você faz 3 áreas, se você tem uma clínica com várias, se você tem uma clínica multidisciplinar, Carla, tem todas as especialidades lá, divulgue 2, no máximo 3, tá? Porque se você quiser ser conhecido como uma autoridade, ser visto como uma autoridade numa área, né, o ideal é que você faça conteúdos daquela área.
Então, Carla, mas eu atuo em 5, 6 áreas diferentes, especialidades diferentes. Né? Não posso divulgar todas? Poder pode, mas será que não seria melhor para você, né, financeiramente, melhor até para você ter prazer em trabalhar, você divulgar aquelas áreas, primeiro, que você gosta mais, né, e segundo, também que trazem um maior retorno para você financeiro? Né? Eu acho que isso faz todo sentido. Então, escolher 2 a 3 áreas para você divulgar. E fica também mais fácil até de você criar os seus conteúdos. Tá? Então, aquelas áreas que você tem mais pacientes, sempre tem. Em toda clínica tem aquela área que é mais forte, que você é mais conhecido por aquilo ali, umas 2 áreas, vamos colocar. Né? Na minha rede de clínicas é a odontopediatria e a ortodontia. Né? São os carros-chefe. A gente faz outras áreas lá dentro, sim, mas principalmente isso. Então, quem entra no nosso perfil vê muito disso lá. Né? De vez em quando, alguma coisa de clínica geral, enfim, de estética, mas é pouco, tá? Então, o primeiro passo aqui, escolher as áreas, definir, né? Isso é algo que eu vejo que às vezes os dentistas ficam perdidos. Eu já vi dentista que nem é odontopediatra, eu entrar no perfil do Instagram e parecer que é um perfil de odontopediatria. Né? E o dentista é ortodontista, por exemplo. E também atende criança, mas então o que é que você vai divulgar? Tá? Aqui é Gilmara, Clínica Harmonização Orto e Pediatria. Sim, a Gilmara também é minha aluna, né? Tem uma clínica lá no Pará e é uma clínica multidisciplinar, né? Mas elas divulgam mais harmonização, ortodontia e pediatria. Tá? Por quê? Porque é o que está trazendo mais pacientes. Né? E vão ser vistas e são vistas como referência nessas áreas. Então, a sua intenção, você precisa ver qual é o seu objetivo. Né? Você ser uma autoridade, uma referência em que área? Será que é implante? E se é implante, você vai divulgar a endo, por exemplo? Não sei. Talvez não faça tanto sentido. Então, você precisa ver. Mas eu sugiro que sejam até 3 áreas para você divulgar, tá? Bom, um segundo passo, então esse foi o primeiro passo. O segundo passo é entender quem é o seu público. Tá? Entender quem é o seu público, o que é isso, Carla? Quando a gente fala em divulgação, é para quem você vai criar suas publicações. Para quem? Né? Com quem é que você está falando? Com quem você vai falar ali pelas redes sociais? Seja por vídeo, seja por post, enfim, você aparecendo ou não. Quem é aquela pessoa que você quer atrair para o seu consultório? Se você não para pensar nisso, e muitas vezes o dentista abre o consultório para atender todo mundo, né? E a gente não atende todo mundo. Oi, Igor, beijo grande, Igor. Que satisfação ver você. Espero que esteja tudo bem aí. Beijo. Então, o dentista muitas vezes abre o consultório e fala, nossa, abri, agora vamos ver quem é que vem. Quem é que entra para eu atender? Só que não é bem assim. Se você parar para pensar, quem é o seu público? Depende da área que você está atuando. Então, se você é ortodontista, você quer aquele paciente interessado pela ortodontia. Se você é odontopediatra, você quer um público específico. Você quer atender pacientes X. Se entrar alguém que procura uma especialidade que você não faz, por exemplo, você não vai poder oferecer tratamento nenhum para ele, vai precisar encaminhar. Então, quando você faz uma publicação, é importante você definir quem é o seu público, quem você quer no seu consultório. Vou dar uns exemplos. Na ortodontia, quem você quer? Você atende mais adultos ou adolescentes? Você atende mais... você quer falar nas redes sociais com os pais dos adolescentes, esse é um público diferente dos adultos, você vai falar diferente, de uma forma diferente. Ou você vai falar direto com os adolescentes, também é uma possibilidade. Hoje em dia os adolescentes têm poder de escolha, eles podem ver você, uma publicação sua e falar para os pais, é lá naquele consultório que eu quero ir.
Eu vi uma dentista, falou isso, e é lá que eu quero ir. Tá? Então, dentro da ortodontia, então não é só falar de ortodontia, é para quem você está falando, a pessoa, porque você fala com pessoas. Né? Você não deve falar da ortodontia. Se você falar de aparelho, se você falar de tratamento, você vai estar falando de você, do seu consultório. Né? Agora, quando você entende para quem você está falando, você fala com a pessoa, você coloca o foco no cliente, no possível cliente, no possível paciente, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, um outro exemplo, se você for odontopediatra ou quiser divulgar a odontopediatria do seu consultório, da sua clínica, com quem é que você vai falar? É com a criança? Não. É com qualquer pessoa de qualquer idade? Não. É com mães e pais de crianças pequenas, né? A odontopediatria aí até 12 anos, por aí. Então, esse é o seu público, tá? E se você tá gostando dessa live, clica aqui no botãozinho aqui de compartilhar esse aviãozinho, compartilha com seus amigos dentistas, que eu tenho certeza que podem aprender alguma coisa aqui hoje, né? E aplicar e começar a ter resultado num retorno breve nos seus atendimentos. Então vamos lá, mais um exemplo aqui. Quem faz implantes, né? Vai divulgar, tá, Carla, então entendi, né? Eu faço implantodontia, eu quero divulgar isso nas redes sociais, eu quero divulgar. Tá, mas quem é que você mais atende? Quem é o seu público hoje? São mais homens ou são mais mulheres? Né? É importante você conhecer quem já chega no seu consultório, né? E quem você quer mais no seu consultório. Então, se você atende mais homens do que mulheres, e você conhece isso, porque você tem esses dados dentro dos seus cadastros, é só organizar isso que você vai ter, esse resultado, esse número, tá? Se você quer continuar atraindo mais homens do que mulheres, por exemplo, né, para o seu atendimento de implantes, você acha que tem mais identificação, enfim, por alguma razão, você deve fazer publicações para os homens, né? Você pode fazer isso, né? Direcionar a sua comunicação, ou mais para homens ou mais para mulheres. Não, Carla, no meu consultório não tem diferença, é mais ou menos aí 50% cada um. Então tá, será que eu vou falar mais com os jovens ou mais o público da terceira idade em relação a implantes? Os problemas são diferentes, né? Os desejos muitas vezes são diferentes, quando você fala até para faixas etárias diferentes. Então é preciso sentar e pensar sobre isso, tá? Aqui, será as pessoas querem ver os vídeos aqui esta época? Então vamos lá. Então entender quem é o seu público, entender quem você quer atender, né? Você pode, primeiro, para você conhecer quem já entra no seu consultório, através dos seus cadastros, você já vai entender isso. Por quê? Porque para você ter uma comunicação eficiente, você precisa falar com a pessoa. Se você não souber com quem você está falando, ou se você quiser falar com todo mundo, né, aquele tipo de post que fala assim, consultório odontológico e as especialidades embaixo, aquilo fala com todo mundo, né, e acaba não falando com ninguém. É algo que é impessoal, não torna você uma autoridade, você não é visto como uma autoridade nessas áreas, fazendo um post simples assim. Quer dizer, você não sentou, não parou para pensar com quem é que eu quero falar, quem eu quero atrair para o meu atendimento, quem eu quero atrair para o meu consultório, tá? E aí a sua comunicação não é eficiente. Aí são os casos que os dentistas falam, Carla, mas eu já fiz um post e ninguém veio no meu consultório, né? Então é complicado, né? Porque é preciso saber fazer da forma certa, né? Tudo tem regras, tudo tem estratégia para você aprender a fazer da forma certa e ter resultado, ok? Então vamos lá. E o terceiro passo, então eu falei, o primeiro passo é escolher de 2 a 3 áreas, né, para você divulgar nas suas redes sociais. Segundo passo é entender quem é o seu público, tá?
E o terceiro passo é fazer uma lista de medos, né, que são os problemas que as pessoas têm, e uma lista de desejos, tá, que fazem com que as pessoas procurem você. Tá? Nossa, Carla, como assim? É isso mesmo. Então, se você pensa se você quer divulgar ortodontia no seu consultório, né, e você já definiu que você quer atender mais adolescentes, ou você quer fazer uma comunicação para adolescentes e outra diferente para adultos, você precisa entender quais são os problemas ou os medos, né? Medos ou problemas desses jovens, né? Ou dessas mães, as mães dos adolescentes. Quais são os medos e problemas do público adulto para a ortodontia que fazem essas pessoas procurarem você para fazer esse atendimento, para fazer esse tratamento? Ou quais são os desejos, o que é que os adolescentes querem, ou o que é que as mães dos adolescentes querem para os filhos, que vai fazer com que essas mães procurem você? O que é que você vai falar através de vídeo ou de um post para essas mães, né, que elas vão escolher você para levar os filhos para um tratamento no seu consultório, tá? Então, se você é odontopediatra, você vai falar direto com a mãe? Fale direto com a mãe, é a mãe que decide, né? E aí, qual é o medo que a mãe tem em relação à saúde do filho, à vida, ao bem-estar do seu filho, que vai fazê-la tomar uma decisão de levar o filho até você. Tá? Então, isso é muito importante em qualquer divulgação, muito, muito. A lista, né, dentro de cada área que você escolheu. Então, se eu escolhi 2 áreas para divulgar, você vai separando. É ortodontia, odontopediatria? Tá, então dentro da ortodontia, com quem eu vou falar? É com o público adulto, por exemplo. Dentro desse público adulto, quais são os medos ou problemas, né, e os desejos que ele tem que fazem ele procurar um tratamento ortodôntico? E aí você começa a desenhar um início de uma comunicação eficiente dentro das redes sociais. Tá? Então é muito importante. Por que, Carla, que eu preciso fazer isso? Medo, desejo? Por quê? Primeiro, um dos pilares, né, que eu falo muito, um dos pilares para você crescer dentro da odontologia é atrair a atenção das pessoas, né? Atrair o paciente para o seu consultório. Então, para você atrair nas redes sociais, né, de alguma forma, o paciente precisa chegar até você, ou por indicação de outro dentista, ou porque viu um outdoor, viu você numa revista, ou nas redes sociais. Só que como é que você vai atrair a atenção das pessoas através das redes sociais, se tá todo mundo ali, se tem um turbilhão de informações, se tem post de tudo que é jeito, e as pessoas passam ali rápido, ali no Instagram, ali no Face, mesmo ali no Stories? Como é que você vai chamar a atenção e fazer as pessoas te ouvirem ou lerem o seu post? Esse é um desafio muito grande. Por isso, existe uma estratégia, um passo a passo, né, para que você chame a atenção do seu paciente, do seu potencial paciente, para que ele te ouça. Você quer ser ouvido. Todo mundo nas redes sociais quer ser ouvido, quer ser percebido. E quando você fala do problema, então você joga o problema, é a sua primeira frase, é aquele problema que a mãe pode ter, aquele problema que aquele adulto tem. Quando você joga o problema primeiro, aí você tem uma chance muito maior de chamar atenção. Né? Hoje em dia, o que é que está chamando a atenção das pessoas hoje, no dia de hoje? É falar dessa crise que está acontecendo. Tudo que é relacionado à crise está em alta. Né? Então, se você quer chamar a atenção do seu paciente, você precisa falar com ele de algo que chame a atenção dele, que ele se interesse, que ele queira ver. E o que é que faz a gente agir na vida? Ou a gente age por medo ou por desejo. Não é? Hoje a gente vive um clima
De medo. A gente tem medo. Medo da doença, medo de ficar sem paciente, medo de retornar para o mercado e como é que vai ser, o medo da incerteza, né? Que outros medos as pessoas costumam ter? Medo da perda, né? Medo de sentir dor, medo do sofrimento. Então, quando a gente pensa em medo, o medo faz a gente tomar uma atitude. Por que é que a mãe leva um filho ao dentista? Medo de que ele tenha algum problema, medo de que um dia ele tenha dor de dente, né? Medo, enfim, medo. Né? E quando você entende isso, você fala na linguagem daquela mãe. Tá? Então, quem procura um tratamento ortodôntico, um adulto, medo, que medo tem ou que desejo tem? Né? A gente toma ação por medo ou desejo. Muitas vezes é o desejo de ter um sorriso bonito. É um desejo de sorrir na frente do espelho e se sentir melhor. É a autoestima que sobe. É receber elogios porque tem um sorriso bonito. Então, quando você entende isso e você fala sobre isso com as pessoas, primeiro, elas se identificam com você, né? Você gera empatia com isso. Você transmite confiança, porque na cabeça de quem está vendo a sua comunicação, ela pensa assim: nossa, essa dentista me entende. Nossa, esse dentista, puxa, ele está falando direto comigo. Né? Eu já fiz muitos vídeos falando assim: mãe, se o seu filho tem de 4 a 6 anos de idade, não me lembro exatamente, leve ele a uma consulta com um ortodontista, porque existe um problema assim, 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 né? E aí comecei a falar de um possível problema que deve ser resolvido logo cedo, quando a criança é pequenininha. Então, passou dessa idade, já começa a ficar tarde demais. Né? Então, vai ver se o seu filho tem isso ou não. Né? Eu tô falando diretamente com aquela mãe. Eu tô falando direto com quem é o público que eu quero atrair para o consultório, que vai ser bom para aquela mãe. Eu vou estar ajudando. Né? E teve, nossa, muitas visualizações, compartilhamentos. Foi muito interessante. Então, você falar direto com o seu público é fundamental. Para isso, você precisa conhecer quem ele é, tá bom? Então, vamos lá, vou pedir mais uma vez aqui, ó. Compartilha aqui no aviãozinho, compartilha essa live com aquele amigo dentista que tá hoje lá, não sei, assistindo Netflix, não sei fazendo o quê, e pode, né, de repente, se ligar, acordar e pensar em como iniciar aí uma ação através das redes sociais, uma comunicação eficiente com as pessoas e atrair pacientes para o seu consultório, tá? Então vamos ver. Então o que é que leva as pessoas a entrarem em ação? Ou medo, né? Ou desejo, né? Medo ou desejo. A gente age por essas duas forças, né? Esses dois sentimentos, tá? Então assim, e aí como que você vai fazer uma publicação? Ok, Carla, entendi. Primeiro passo é escolher 2 a 3 áreas para divulgar. Segundo passo, entender quem é meu público. E terceiro passo, fazer uma lista de medo, de desejo de cada público que você quer atingir, com quem você quer falar. Né? E aí, na hora de você montar a sua comunicação, o seu post ou o seu vídeo, é claro que tem vários pontos aí importantes, cores, que chamam mais atenção, enfim, mas eu vou entrar só aqui na parte de comunicação, tá? Que é o mais importante mesmo, tá? Então, em linhas gerais, primeiro você fala do medo ou do desejo ali, e depois da solução que você oferece. Né? O que a gente costuma ver muito nas redes sociais são dentistas falando de técnicas. Não fale de técnicas, ninguém quer saber. Né? O que é frenectomia labial? Eu vejo isso, né? Superior. Como se faz uma frenotomia, enfim. As pessoas não querem saber disso. Né? Tipos de aparelhos ortodônticos, será? Né? Será que o seu público quer? Será que esse é um desejo dele? Será que é um medo dele?
né? É conhecer que tipos de aparelhos ortodônticos existem, né? Não é, né? Eu acredito muito que não, tá? Agora, quando você fala para ele dos ganhos para a vida dele, que ele vai ter com aquilo que você pode oferecer, aí é diferente, né? As pessoas se interessam por aquilo que vão fazer bem para a vida delas ou do filho, né? Então, se você fala com a mãe sobre a saúde do filho, o que é que meu filho vai ganhar com isso? E eu também, né? Porque eu aqui tô cuidando. Aqui, a Luciana, implante, ficar sem o dente e ter dor. Exatamente. Qual é o maior medo das pessoas? Né? Que é o maior medo, não sei, mas um dos medos importantes é perder um dente, é sentir dor. Né? E aí, quando você direciona isso para a área que você faz, pode ser para o implantodontia, mas aí a pessoa já perdeu o dente, né? A endo, enfim, você está falando com ela, você está falando da dor dela, né? Do medo que ela tem e do desejo. Né? O implante, no caso do implante, é o desejo de ter um sorriso bonito de novo, né? De ter todos os dentes, é autoestima, é a pessoa não ter mais vergonha de sorrir. Por que que alguém tem vergonha de sorrir? Porque já acha que alguém, né, sorrir para uma outra pessoa, a pessoa já vai julgá-la porque ela tem falta de um dente. Então, quando a gente entende o que significa para a pessoa, para a vida dela, fazer aquele tratamento com você, e muitas vezes ela nem sabe, né, que precisa daquilo, e você fala com ela sobre isso, ela começa a confiar em você, ela presta atenção primeiro, ela presta atenção porque você está falando direto com ela, e isso é poderosíssimo, é muito diferente do que simplesmente falar sobre técnicas de implante, né? Como é feito um implante, ou se implante dói ou não, né? A pessoa quer saber isso? Isso vai fazer bem para a vida dela? Não, ela quer saber quais são os benefícios para a vida dela daquele tratamento. Uma endodontia, por exemplo, de descido, dente descido. Muitas mães nem sabem que isso é possível de ser feito, né? E aí quando você fala o que é canal de dente descido, de dente de leite, por exemplo, o que é? Quem é que quer saber o que é? Se tem raiz, se não tem? A mãe não quer saber disso. A mãe quer saber do filho não sentir dor, né? Do filho não perder o dente antes da hora. É isso que a mãe quer saber. O que é o que eu falei aqui? Qual é um dos maiores medos que o ser humano tem? É o do sofrimento. É medo de sofrer. E medo de ver um filho sofrer. Então, quando você fala isso, né, a prevenção desse sofrimento, aí isso começa a alinhar, isso começa a ser interessante para aquela mãe. Tá? E isso para fazer isso, tem que sentar, tem que pensar, né, parar para bolar ali um conteúdo, e que o dentista pode fazer. Dentista é o dentista que tem que fazer isso. Não é uma agência de marketing, não é, as pessoas não sabem, né? Não sabem fazer. Vamos ver aqui, ó, Carla, já pensei e repensei como me diferenciar hoje na ortodontia. Que dica você daria? O que seria um grande diferencial hoje? Olha, falar em diferencial teria que, assim, a gente fica horas falando aqui. Né? Eu tenho um módulo inteiro dentro de um dos cursos que eu tenho que fala sobre diferenciação. Mas quando você está nas redes sociais e você tem um posicionamento lá dentro, como ortodontista, e começa a fazer conteúdos e ser visto como uma autoridade, e você não precisa nem fazer nenhuma técnica muito diferente, isso já pode te diferenciar. Né? Já pode diferenciar você dos outros tantos ortodontistas que não fazem nenhum tipo de divulgação. Né? Então, a diferenciação pode ser em vários aspectos, no atendimento. Na ortodontia, é claro que se você faz uma técnica que poucos fazem, isso pode te diferenciar. Mas só vai te diferenciar se as pessoas souberem dessa diferenciação, se o seu público perceber que você é diferente naquilo,
tá? Então, não basta você procurar técnicas diferentes, sei lá, ortodontia lingual, alinhadores estéticos. Se os seus pacientes não perceberem que isso tem valor para eles, que você é diferente, se para eles pode ser que todos os ortodontistas façam isso, porque eles não são dentistas, né? A gente tem que entender que é a cabeça da pessoa que não é dentista. Né? Então, muitas vezes o que tem valor para a gente, o paciente não enxerga como valioso. Né? Então, a diferenciação tem que ser percebida por ele. Muitas vezes o dentista cai numa armadilha de achar que tem que saber tudo que é tipo de técnica dentro daquela área, que é isso que vai diferenciá-lo dos outros dentistas. Só que se esquece que é o paciente que tem que perceber isso. Senão ele não vai, por exemplo, pagar, né, por uma técnica especial, que você fez um curso especial para aprender aquilo, ele não vai dar valor para isso. Então, tudo depende também da sua comunicação, de você mostrar isso para ele, tá? Mas diferenciação, isso você pode ter em vários níveis no seu atendimento, né? E, principalmente, para atrair pacientes. Então, hoje, a divulgação que nós temos, que é, assim, massiva nas redes sociais e sempre pelo lado educativo das pessoas, isso nos diferencia, porque a gente é um dos aspectos de diferenciação, porque nós estamos presentes ali, nós estamos falando com as pessoas sobre os medos e desejos delas. Né? Isso cria vínculo, cria credibilidade, cria essa sensação de autoridade, de referência, né? Mesmo antes da pessoa conhecer a gente. Então, nas redes sociais é o primeiro contato, na maioria das vezes, do seu paciente com você. Tá? Então, você pode sim se destacar, se diferenciar, começar a ser uma referência na ortodontia só por criar conteúdos, né, direcionados aqui, seguindo esses passos que eu tô ensinando aqui, tá? Então, vamos lá. E aí, como eu falei aqui, não fale de técnica. Né? Nossa, Carla, mas eu fiz uma técnica, eu aprendi, fui lá para os Estados Unidos, lá em Harvard, uma técnica especial de harmonização. Pronto, já vou ser diferenciado. Não necessariamente, depende de como você comunicar isso, né, com os seus pacientes. E não fale só de técnica. Na verdade, sempre que a gente aprende uma técnica nova, antes de fazer aquele curso, a gente deveria se perguntar assim, qual problema a mais eu vou resolver do meu paciente? Será que aquela técnica vai trazer uma solução para algo que hoje eu não consigo resolver? Se sim, aprenda e comunique isso. Aprenda e comunique. Vou dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo, eu já fazia esse tipo de tratamento há muito tempo, tratamento para ronco, né, fazer um aparelho para quem ronca, certo? Algo bem simples. E eu resolvi um dia fazer um vídeo, não é o foco do nosso atendimento, que é odontopediatria e ortodontia. E aí eu resolvi fazer um vídeo contando porque foi um paciente lá me procurar, né? E a gente conversando, eu descobri que ele roncava e ofereci o tratamento. E aí ele me contou uma história, né? A história dele. Ele fechou comigo e contou a história que ele estava dormindo no sofá, era recém-casado, enfim. Peguei a história daquele paciente, achei muito interessante, até me comovi, funcionou muito bem o tratamento. E eu fiz um vídeo, né, contando uma história. E coloquei ali a primeira frase que eu falei, deve ter sido mais ou menos a seguinte: se você ronca, ou seu marido ronca, ou seja, eu direcionei para a mulher, assista esse vídeo. Né? Então, ou eu falei, se você ronca ou seu companheiro ronca, assista esse vídeo. E aí eu falei eu contei a história, né? E contando a história, eu dei a solução, né, possível, que claro,
que a pessoa tinha que passar por uma consulta, eu sempre falo isso, isso é lógico, mas eu dei a solução ali, uma possível solução para um problema sério que a pessoa está passando ali, né? Que quem ronca ou quem tem um companheiro que ronca, quais problemas que tem? Problemas sérios, né? Que afetam a qualidade de vida da pessoa. Então, quando você fala sobre a vida e os benefícios que ela pode ter com aquele tratamento, é claro que sempre é preciso passar por uma consulta, sempre é necessário deixar claro isso, ela presta atenção. Então, e ela percebe que você está falando com ela. E começou a vir pacientes, aquele vídeo, nossa, teve muita visualização mesmo, perguntas de consultas, querendo agendamento, e as pessoas vinham, queriam um horário comigo, porque eu que fiz o vídeo, né? Apesar de não ser só eu que faço esse tipo de tratamento nas clínicas, olha que interessante, mas elas me viram como uma autoridade naquele assunto. E eu já fazia aquele tipo de tratamento já há muito tempo, né? E aí já vem fechado praticamente, né? Já vem decidido a fazer. Desses pacientes desse tipo de tratamento que vem me procurar, quase 100% fazem o tratamento. Eu não preciso nem ficar explicando muito. No vídeo eu nem mostrei o aparelho, nada disso. Eu só falei do problema e da possível solução. E quando é você que fala da solução, no final você nem precisa falar, venha aqui no meu consultório, agende uma consulta comigo. Você não precisa falar isso. A pessoa que está ouvindo você ou que está lendo o seu post, ela já entende que você sabe do que está falando, que é você que resolve aquilo. Né? Se você está falando sobre aquele assunto, é porque você faz aquele tipo de tratamento. Tá? Então, essa chamada de agende uma consulta, não coloque isso. Isso dá uma conotação comercial, isso não é legal. Né? De acordo com o nosso código de ética odontológico, a gente nem pode fazer isso. Chamar, né? Falar, agenda aqui está o meu contato, meu WhatsApp e tudo mais. Tá? Mas quando você fala do problema e já dá uma solução, é implícito que você resolve aquele problema. E se você contar uma história de paciente, então, aí você está dizendo que você resolveu aquilo para o paciente, né? Que você o ajudou, enfim. Tá? Então, isso é muito importante para você construir a sua comunicação. Mas sem os 3 passos iniciais, você não consegue fazer uma publicação eficiente ali. Você não fala com quem você quer atrair realmente para o seu consultório, tá? Cuidado com termos técnicos, né? Então, uma dica aqui que eu dou, não fique usando termos técnicos nem em vídeo, nem num post escrito, tá? Porque isso afasta a pessoa, ela não vai entender o que significa, né? Lembre-se, você não está falando com o dentista. Se você for usar um termo técnico, explique logo em seguida com as palavras das pessoas comuns, né? Não dentistas. Eu costumo dizer o seguinte, fez um post ou gravou um vídeo, dá para um adolescente assistir ou ler, pergunta se ele entendeu. Não é dentista, ele precisa entender. Se ele entendeu 100%, a comunicação está ok. Tá? Então, cuidado com termos técnicos. E aí, para dizer, né? Quando a gente fala, isso é muito importante, de problema ou de desejo que as pessoas têm quando procuram você, como é que eu vou saber disso, Carla? Como é que da onde eu tiro isso? Tire das suas consultas. Né? As pessoas que vão se consultar com você, elas têm ou um problema ou um desejo. Ninguém vai no consultório porque está passando na frente ali do consultório da clínica e resolve entrar e fazer uma consulta. Então, ou o que move as pessoas, como eu disse, ou é o problema ou é o desejo. Na cadeira ali, quando você começa uma conversa para entender por que é que a pessoa foi até ali, é a primeira pergunta. O que é que te trouxe até aqui? O que é que eu posso fazer por você? E aí ela vai dizer, doutor, eu tenho um problema assim, assim, assim. Então, esse é um problema e você já começa a fazer a sua lista. Carla, mas eu tô com o consultório fechado agora, como é que faz? Lembre-se das suas consultas, lembre-se dos pacientes, tantos pacientes que já passaram com você.
né? É sempre importante a gente anotar a queixa do paciente, o problema, o que é que levou, né? Eu faço isso e oriento todos nas minhas clínicas, funciona assim. O que é que fez o paciente ir até a clínica? Tá lá, tem que ter uma linha escrita ali, tá? Ou é medo ou é desejo, né? O clareamento, por exemplo, é um desejo, né? E aí você começa a fazer essa lista, isso vai te guiar. É disso que você tem que falar com as pessoas nas redes sociais, né? Que a gente está falando de redes sociais, mas em qualquer tipo de divulgação, é disso que você deve falar com as pessoas, né? Problemas ou desejos, ok? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, tem uma caixinha de perguntas aqui, compartilha, eu vou ver se eu consigo ver, mas compartilha essa live aqui no aviãozinho, ó, com os seus amigos dentistas, aqueles que você também quer que retomem, né, o consultório, que cresçam, enfim, estamos todos juntos aqui. O meu objetivo aqui é compartilhar, né, mas você precisa ter esse conhecimento correto para poder colocar em prática da maneira certa e ter resultado, tá? Então tudo é assim, na odontologia é assim, e na divulgação do seu consultório em redes sociais também é assim. Como perder o medo de gravar vídeos, né? Eu costumo dizer assim, grave, né? Comece, liga a câmera do celular e grave o seu vídeo. Então um beijo no coração e até amanhã, nesse mesmo horário, às 4 horas. Tchau, tchau!